pessoal, tudo bem? O tema da aula de hoje é trigonometria no triângulo retângulo, que é estudar a relação entre as medidas desse triângulo com os seus ângulos. Primeiramente, o que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é todo triângulo em que um dos seus ângulos mede 90 graus. Os lados desse triângulo recebem nomes. O maior lado é chamado de hipotenusa, para não ter dúvida. O maior lado é sempre o lado que está em frente ao ângulo de 90 graus e os outros lados são chamados de catetos. Então, hipotenusa, aqui é um cateto do triângulo e o outro cateto. Então, se eu pegar como base esse ângulo alfa, que eu estou chamando de alfa, em relação a esse ângulo alfa, esse cateto aqui é o cateto oposto ao ângulo alfa e este cateto aqui, que é o cateto que está ao lado mais próximo, é chamado de cateto adjacente ao ângulo alfa. Se a gente pegasse esse ângulo aqui que eu vou chamar de beta, em relação a esse ângulo beta, esse aqui seria o cateto oposto, que está em frente a ele, e esse aqui seria o cateto adjacente. Então nós temos as três principais razões trigonométricas, são chamadas de seno, cosseno e tangente. Em relação ao ângulo alfa, eu vou chamar aqui a hipotenusa de x, de A, vou chamar de A, vou chamar esse cateto aqui oposto de B e vou chamar o cateto oposto adjacente aqui de C. Em relação ao ângulo alfa, o seno dele seria o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto estou chamando de B, então quem é o seno de alfa? B sobre a hipotenusa que eu estou chamando de A. O cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente nós chamamos de C e a hipotenusa de A. E a tangente desse ângulo é o cateto oposto, que é B, sobre o cateto adjacente, que é C. Outra coisa que é importante a gente ressaltar aqui no triângulo retângulo é o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é uma forma que indica a relação entre a hipotenusa e os seus catetos. O teorema de Pitágoras, sempre quando a gente tem a medida de dois lados de um triângulo retângulo, a gente consegue saber a medida do terceiro lado pelo teorema de Pitágoras, que é a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, ou seja, hipotenusa ao quadrado, que eu estou chamando de A, então A ao quadrado, é igual a um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Então vai ser quem? B ao quadrado, que é um cateto, mais C ao quadrado, que é o outro cateto. Vamos fazer um primeiro exemplo aqui, um exemplo bem simples. No exemplo 1, vou pegar aqui um triângulo retângulo, um triângulo qualquer, e vou falar, um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo em que um dos ângulos vale 90 graus. Vou chamar aqui esse lado aqui vou colocar o número 3 e vou colocar aqui 4. Então, eu não tenho a medida da hipotenusa, então vou chamá-la de x. Então, como eu falei, toda vez que a gente tem a medida de dois lados e quer saber a medida do terceiro lado, é só aplicar o teorema de Pitágoras. Quem é a hipotenusa? X, que está em frente ao ângulo de 90 graus. Então, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Então, nós teremos que x ao quadrado é igual a 16 mais 9, 25. X seria mais ou menos a raiz de 25, não é isso? Só que a gente vai excluir o sinal negativo, porque a gente está falando de medida de lado, então não tem medida, nenhuma medida negativa. Então aqui vai ser x, x vai valer 5. Então vamos lá calcular as razões trigonométricas. Então eu posso pegar, vou pegar esse ângulo aqui, vou pegar esse ângulo aqui agora, que é o ângulo alfa. Em relação a esse ângulo alfa, 4 é o cateto oposto, não é isso? 3 é o cateto adjacente. Se eu pegasse o ângulo aqui, seria o contrário,
3 seria o cateto oposto e 4 seria o adjacente. Mas eu vou pegar aquele ângulo lá. Então vamos lá. Quem seria seno de alfa? Seno do ângulo alfa vai ser cateto oposto, que é 4, sobre a hipotenusa, que eu acabei de achar, que é quanto? 5. Então 4 quintos. Cosseno do ângulo alfa, cateto adjacente, 3, sobre a hipotenusa, que é 5. E a tangente do ângulo alfa vai ser quem? Cateto oposto, que é 4, sobre cateto adjacente, que é 3. Três ângulos são mais utilizados em questões matemáticas. São ângulos que merecem uma atenção especial, por isso são chamados de ângulos notáveis. São os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Então a gente acaba que decora o valor do seno, cosseno e a tangente desses três ângulos. A gente faz uma tabelinha, né? E uma maneira fácil de decorar é colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Vamos colocar o denominador 2 em todos os valores e a raiz em todos os números. Raiz de 2, raiz de 3, a raiz de 1 é 1 mesmo, né? Raiz de 3, raiz de 2. E a tangente é o valor do seno dividido pelo cosseno. Então a tangente de 30 graus seria quem? Meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Divisão entre frações, a gente conserva a primeira, que no caso aqui é meio, e multiplica-se pelo inverso da segunda. Então o inverso da segunda é 2 sobre raiz de 3. Como aqui é uma multiplicação, a gente pode simplificar o número de cima com o número de baixo. Aí aqui ficou 1 e 1. 1 vezes 1, 1. Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Quando a gente tem a raiz no denominador, a gente pode racionalizar, que é multiplicar a raiz de 3 no denominador e também no numerador. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3. Tá, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente é seno dividido por cosseno, né? Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Um número dividido por ele mesmo vai ser sempre quanto? 1. E a tangente de 60 graus seria seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cosseno, que é meio. Divisão de fração, conserva a primeira, que é raiz de 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda. Simplifica o 2 com 2, ficou quanto? Raiz de 3. Né? No caso, se você não quiser fazer essa divisão, pode decorar também o valor da tangente dos ângulos, ok? Então vamos para o segundo exemplo. No desenho seguinte, uma árvore é vista sob um ângulo de 30 graus, a uma distância de 30 metros de sua base. A altura da árvore em metros é igual a, né, como falou aqui, ó, a árvore está sendo vista sob o ângulo de 30 graus e a gente quer saber a altura da árvore, que eu vou chamar de x. Qual razão trigonométrica que eu vou utilizar? Em relação ao ângulo de 30 graus, x, né? No caso aqui a gente tem aqui o ângulo de 90 graus, que é esse ângulo aqui, né? O lado que está sempre frente ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa, não é isso? E os outros lados são os nossos catetos. Então a altura da árvore é um cateto e a distância de 30 metros é o outro cateto. Então, em relação ao ângulo de 30 graus, x é o quê? É o cateto oposto e 30 é o cateto adjacente. Então, qual a razão trigonométrica que nós vamos utilizar? A questão deu o cateto adjacente e a gente quer achar o cateto oposto. Então, cateto oposto e cateto adjacente é qual razão trigonométrica? Tangente, não é isso? Então, a tangente do ângulo de 30 graus é o cateto oposto, que é o x, sobre o cateto adjacente, que é 30. Ok? A tangente de 30 graus, quanto que é a tangente de 30 graus? Raiz de 3
sobre 3. Então, raiz de 3 sobre 3 é igual a quanto? X dividido por 30. Eu tenho aqui uma igualdade entre frações. Igualdade de fração, a gente multiplica cruzado, não é isso? O número de cima com o número de baixo. 3 vezes x, 3x é igual a raiz de 3 vezes 30. Não tem o que fazer, né? 30 raiz de 3. Então, quanto que é x? 30 raiz de 3 dividido por o 3. Está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Então, 30 raiz de 3 sobre 3, como aqui é uma multiplicação, a gente pode simplificar o 30 por 3. 30 dividido por 3 vai dar quanto? 10. Ok? 30 dividido por 3 é 10. Então, vai ficar quem? 10 vezes raiz de 3. Qual que é a unidade de medida? Metros. Vamos agora para o último exemplo. Determine os valores de x, y e z, z e w em cada caso. Então, o primeiro triângulo retângulo. Nesse primeiro triângulo retângulo, x é a hipotenusa, que é o lado que está em frente ao ângulo de 90 graus, e 16 é o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. Cateto adjacente e hipotenusa é qual a relação trigonométrica? Cosseno. Então, cosseno de 30 graus é quem? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente 16, hipotenusa é x. 30 graus, qual que é o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a 16 sobre x. Igualdade de fração, multiplica, cruzado. Raiz de 3 vezes x, raiz de 3x é igual a 16 vezes 2, 32. X vai ser igual a 32. O raiz de 3 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Quando a gente tem a raiz no denominador, a gente pode racionalizar. Quer multiplicar essa mesma raiz, tanto no numerador quanto no denominador. Portanto, x vai ser igual a 30, multiplicação de fração. Multiplica o número de cima com o número de cima e o de baixo com o de baixo. Raiz de 2, 32 vezes raiz de 3, 32 raiz de 3, sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, é raiz de 9, que vai dar 3. Ok? 32 não é divisível por 3, então a resposta é essa aqui. Ok? Letra B, o valor de y. Y, no caso agora, é o nosso ângulo. O ângulo é y, em relação a ele, 13 é o cateto oposto e 26, no caso, é a hipotenusa, né? Que é o lado que está em frente ao ângulo de 90 graus, que é o maior lado do triângulo. Então, cateto oposto e hipotenusa é qual razão trigonométrica? Seno. Então, seno do ângulo y, cateto oposto, que é 13, sobre a hipotenusa, que é 26. Seno de y vai ser igual a 13 e 26. Ambos os números são divisíveis por 13. Então, eu posso simplificar por 13, que é dividir por 13 em 5, o numerador e o denominador. 13 dividido por 13, 1. 26 dividido por 13, 2. Então, seno do ângulo alfa é meio. Qual o ângulo que o seno vale meio? O ângulo de 30 graus. Portanto, y é igual a 30 graus. Vamos lá, letra C. Letra C quer saber o valor de W. Em relação a 60 graus, W é o cateto oposto, né? E 26, que é o lado maior, que está em frente ao ângulo de 90 graus, é a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa é seno, correto? Então, seno de 60 graus, cateto oposto, que é W, sobre a hipotenusa, que é 26. Quanto que é o seno de 60 graus? Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a quanto? W sobre 26. Multiplica cruzado, né? W vezes 2, 2W. É igual a 26 vezes raiz de 3.
26 raiz de 3. Portanto, W vai ser igual a, o 2 está multiplicando, vai passar dividindo, ok? 26 e 2 dá para simplificar, 26 por 2 dá 13. Portanto, W é igual a quanto? 13 raiz de 3, ok? E, finalmente, a letra D. Aqui nós temos um ângulo de 45 graus, né? O ângulo de 90 graus é aqui, né? O lado que está em frente a ele é a hipotenusa. Então a questão deu a hipotenusa, ou quer saber a hipotenusa, e deu o cateto adjacente. Hipotenusa e cateto adjacente é o que? Cosseno. Portanto, cosseno de 45 graus é igual a cateto adjacente, que é 20, sobre a hipotenusa, que é Z. Quanto é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2 é igual a 20 sobre Z. Multiplicando cruzado, né? Z vezes raiz de 2, raiz de 2Z é igual a 2 vezes 20, 40. Portanto, Z é igual a 40 sobre raiz de 2. Quando a gente tem a raiz no denominador, pode racionalizar, que é multiplicar por ela, tanto em cima quanto embaixo. Portanto, Z vai ser igual a 40 vezes raiz de 2, 40 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4 que vale 2. 40 dá para simplificar por 2, 40 dividido por 2, 20. Portanto, Z é igual a quanto? 20 raiz de 2.